Em Oeiras, 8 horas e 7 minutinhos, nós estamos chegando mais uma vez para trilharmos juntos o Caminho da Paz, programa da Primeira Igreja Batista em Oeiras. Hoje, apresentação pastor Marcílio Barros. Estamos numa série Conhecendo Jesus e hoje eu quero falar um pouco sobre novo nascimento. Por que algumas pessoas dizem que são salvas, mas vivem como perdidas? Elas professam com a sua boca, com a sua fala, que pertencem a Deus e que são salvas por Jesus, mas a sua vida é de alguém que está totalmente perdido. Vive na promiscuidade, vive no pecado, longe de Deus. E por que outras pessoas têm uma vida correta, uma vida religiosa, sadia, faz boas obras, uma caridade muito legal, até as suas orações, as suas preces, as suas rezas são ouvidas por Deus, mas também não são salvas. Ora, quem é salvo vive como salvo. Quem é salvo é quem nasceu de novo. Nós estamos trabalhando o Evangelho de João. E lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 23, eu recomendo que você leia esse texto com cuidado para que você tire lições preciosas para a sua vida. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos 1 até o 12, nós encontramos o versículo 16. E lá no versículo 16, nós temos o que alguns chamam de o coração da Bíblia. Porque Deus amou as pessoas ou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento, meus amados irmãos, meus amigos, é uma verdade importantíssima ensinada por Jesus Cristo. Em seu encontro com um homem muito gabaritado, muito capacitado, chamado Nicodemos, um líder religioso muito respeitado na sua época, Jesus mostrou para ele, com a sua forma de falar, a sua maneira de se expressar, que a maneira como alguém entra no reino de Deus não é apenas pelo conhecimento religioso, não é pela maneira caridosa como a pessoa trata os outros, trata o próximo, não é por obras, nem por caridade, nem por tradição religiosa. É necessário experimentar uma transformação espiritual realizada pelo Espírito Santo. Não é realizada por igreja, não é realizada por líder religioso, mas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é o Salvador, enviado por Deus para conceder nova vida a todos os que nele creem. Nicodemos, ele era fariseu e membro do Sinédrio, o principal conselho religioso dos judeus naquela época. Ele procurou Jesus durante a noite e naquele encontro com o Senhor Jesus, Jesus esclareceu algo para Nicodemos que ele não tinha certeza, que ele não compreendia. Ele não compreendia necessariamente a respeito da salvação. Então, Jesus ensina para Nicodemos que a entrada no reino de Deus exige um novo nascimento. Sim, um novo nascimento. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus desde o texto sagrado. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. Disse o Nicodemos, está aqui em João capítulo 3, versículos 1 e 2. A grande necessidade do ser humano de nascer de novo. Aí Jesus diz a Nicodemos, responde a Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está no versículo 3 do capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, ele pensou que o novo nascimento seria físico, mas Jesus falava de uma transformação espiritual. O novo nascimento não é uma mudança exterior, não é uma mudança de religião propriamente dito, mas uma renovação interior operada por Deus, por seu Santo Espírito. Então, a religião não pode salvar.
Então, boas obras não garantem a entrada de ninguém no reino de Deus. Todos precisam de uma transformação espiritual. O novo nascimento é indispensável para a salvação. Ora, muitas pessoas confiam em práticas religiosas, confiam em ditames religiosos, mas Jesus ensina que a verdadeira vida com Deus começa quando um coração é transformado, quando o coração é maleável a Ele, quando o coração está disposto a se envolver com Ele. Em João capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 8, você vai encontrar que Jesus, ele explicou que é necessário esse novo nascimento da água e do Espírito. Ora, o Espírito Santo, ele realiza a obra da regeneração, dando vida espiritual àqueles que creem. Assim como o vento não pode ser compreendido totalmente, a pessoa não entende, não compreende de onde vem, onde vai, não vê, assim também a obra do Espírito. É uma obra poderosa que a gente não vê, mas a gente sabe que está acontecendo. O Espírito Santo produz uma nova vida. A salvação é obra da graça de Deus. A transformação espiritual gera frutos visíveis. Sim, os frutos são visíveis. A nova vida em Cristo é o resultado da ação divina. Não é o resultado da ação do evangelismo de um pregador, de um líder religioso. Não, é o resultado de uma ação divina na vida da pessoa. Então, quem nasce do Espírito demonstra mudanças em suas atitudes, valores relacionados com Deus. Então, não é só dizer, eu me sinto salvo, ou eu sou salvo, e viver como um perdido, praticando toda sorte de imundície. Ah, mas eu sou salvo porque eu faço muitas boas obras, eu sou uma pessoa muito caridosa, eu ajudo os necessitados. E faz bem em ajudar. Não é para você fazer o mal para o seu próximo, mas fazer o bem para o seu próximo não garante que você vá morar com Deus na eternidade. Ora, o amor de Deus é apresentado de forma extraordinária, meus irmãos. Está aqui no versículo 16, porque Deus amou você, porque Deus me amou, porque Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar. Então Deus envia Jesus para a salvação da humanidade. A salvação é oferecida gratuitamente a todos que creem. A literalmente todos que creem. Então, Deus ama todas as pessoas? Ama. Todas as pessoas serão salvas? Não. Por quê? Porque não querem vir a Jesus. Às vezes querem vir para a religião. Às vezes querem agremiar-se a um grupo religioso, mas isso não quer dizer que a pessoa está se entregando a Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas que frequentam igrejas religiosas, agremiações religiosas de um modo geral, e nunca se encontrou com o Senhor Jesus, não entende esse novo nascimento. Então a vida eterna é recebida pela graça mediante a fé em Deus, em Cristo Jesus. Então, cada pessoa deve escolher entre a luz e as trevas. E felizes são aqueles que escolhem a luz, que é o próprio Cristo Jesus, o Senhor. Então, o que é receber Jesus? O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar o amor de Deus e viver uma nova vida guiada pela verdade e não pela mentira. E viver uma nova vida guiada pela vontade de Cristo e não pela própria vontade. Porque o ser humano tem vontades que às vezes são escusas, são diferentes da vontade de Deus, diferente daquilo que Cristo ensinou. Então receber a Jesus é deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Cristo, e ela toda está revelada nas Escrituras Sagradas. Então, por que Nicodemos precisava nascer de novo? Já que ele era um homem bom, um homem religioso, um homem que fazia muitos benefícios para o próximo. Ora, porque sua religiosidade e conhecimento não eram suficientes para entrar no reino de Deus. Então ele precisava experimentar uma transformação espiritual realizada por Deus e não por aquilo que ele estava fazendo. Como está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Então, o que significa esse nascer de novo?
Significa que recebeu uma nova vida espiritual produzida pelo Espírito Santo, que transforma o coração e conduz a pessoa a um relacionamento pessoal e intransferível com Deus. Então, do jeito que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 a 8. O que Deus oferece a quem crê em Cristo? Perdão dos pecados, está muito claro, salvação, reconciliação com Deus e vida eterna. É o que Deus oferece quem se apega a Cristo Jesus, o Senhor. É assim que está aqui no texto. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Agora escute, abre bem os seus ouvidos e ouça, escute. O encontro entre Jesus e Nicodemos nos ensina que ninguém, absolutamente ninguém, é salvo por sua religião, por seu conhecimento ou por suas boas obras. Está muito claro no texto. Não tem o que a gente inventar. Está claro. Somente aqueles que nascem de novo pela ação do Espírito Santo podem experimentar a vida eterna com Cristo. Então, Jesus é o Salvador enviado por Deus para transformar vidas e conceder salvação a todos os que creem. Leia João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Leia todos os dias. Vai fazer bem para você. Não como um mantra, não como um amuleto, mas leia Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 21, todos os dias e reflita. Faça a pergunta para você mesmo. Eu já experimentei o novo nascimento que Jesus ensinou? Se a sua resposta for sim, então viva como um salvo e não como um perdido. Se a sua resposta for não, então você está perdendo tempo. Corra, apresse-se em entregar logo a sua vida a Cristo Jesus, hoje mesmo, para o seu próprio bem.